Boa noite, igreja. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Boa noite, família da Igreja Cristã Nova Vida em Olaria. Mais uma noite que Deus nos concede a graça de nós estarmos reunidos nesse nosso culto dedicado à oração e à pregação da palavra de toda quinta-feira, neste formato, às 19h30, em uma sala virtual de oração. E agora nos colocamos para ouvir a exposição do texto sagrado. E eu convido você, nesta noite, a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 3. Salmo de número 3 é o texto para a nossa meditação nesta noite. E assim nos diz a palavra do Senhor no Salmo de número 3. Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esta noite, por este momento em que nos reunimos para ouvir a tua voz por meio das Escrituras. Pedimos que nesta noite teu Espírito Santo possa falar conosco, por meio desse texto que, segundo consta, foi escrito pelo teu servo Davi. Pai, que nós possamos colocar no Senhor toda a nossa esperança, confiança, certeza, Senhor, de livramento, diante das nossas lutas, dos inimigos, das preocupações, das aflições, ó Deus, daquelas coisas que vêm e que nos desafiam a fé. Pai, que nós possamos aprender a confiarmos em Ti e a olharmos para Jesus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Pedimos isso nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, este é um daqueles salmos em que o escritor manifesta a sua confiança em Deus. O salmista ele declara o quanto confia na misericórdia de Deus para se ver livre das ameaças à sua vida. E ele também declara o quanto confia na justiça de Deus. Novamente, como na vez em que nós estivemos aqui meditando no Salmo de número 2, na semana passada, hoje também, à primeira vista, esse salmo me causou assim, uma certa estranheza. O salmista ele é muito direto nas suas palavras contra os seus inimigos, como a gente vê aqui no versículo de número 7, que registra: Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Como nós já vimos, nessa série de mensagens aqui nos Salmos, os ímpios são aqueles que vivem como se não tivessem de que um dia prestar contas das suas vidas a Deus. São aquelas pessoas que não dão a menor importância, não dão bola, não se importam, que ignoram a Deus, a sua divina vontade, a sua santíssima palavra e o seu evangelho redentor. E daí, dito isso, talvez você esteja pensando, bom, mas por que alguém ficaria incomodado com as palavras deste salmo em relação a gente como essa, em relação aos ímpios? Por que isso? É porque na minha cabeça evangélica, os ímpios é que são alvos da missão que foi dada por Deus, por Cristo, à igreja. A missão de Deus ela é de resgate, de transformação de gente ímpia. Gente como eu e gente como você. É aos ímpios, transgressores e pecadores que Cristo nos designou para nós irmos até eles pregar o Evangelho. Mas, como a gente ainda vai ver na pregação desta noite, essas palavras do salmista, elas manifestam a realidade e o juízo que um dia será executado em desfavor dos inimigos de Deus.
dos ímpios, dos transgressores, dos pecadores que permanecerem obstinados na dureza dos seus corações. Deus há de julgar e condenar quem insistir em viver afastado de Cristo, mesmo diante do conhecimento da verdade do Evangelho. E é por isso que, mesmo sendo os salmos palavras dos salmistas direcionadas a Deus, essas palavras são inspiradas pelo Espírito Santo e elas falam sobre o caráter e as ações de Deus em relação ao mundo criado e, especialmente, em relação às pessoas, tanto aquelas discriminadas como crentes e justas aos olhos de Deus, quanto aquelas ímpias, transgressoras e pecadoras. Este salmo fala da segurança que Deus pode proporcionar ao crente a despeito dos inimigos que o cercam, das ameaças que recebe e das preocupações que batem à porta do seu coração, da sua mente, da sua vida. Por isso nós veremos na pregação desta noite que o Senhor é a nossa segurança diante dos nossos inimigos. Este salmo nos mostra que o Senhor é a nossa segurança diante dos nossos inimigos. E Davi, ele tem muito a nos ensinar sobre isso. E eu digo isso porque ele tinha diante de si muitos inimigos e ouvia deles palavras de desesperança, como nos mostram os versículos 1 e 2. Davi também tinha o Senhor como a fonte da sua segurança. É o que nos mostram os versículos 3 a 6. E ele tinha confiança no justo juízo de Deus, como nos mostram os versículos 7 e 8. Bom, nós não somos como o rei Davi, nós não representamos toda uma nação diante de Deus e dos homens, mas os fundamentos deste salmo se aplicam a nós, como nós veremos hoje. E nós vamos começar por aqueles inimigos e as suas palavras de desesperança que foram direcionadas a Davi e aquilo que nós temos a aprender com isso nos versículos 1 e 2. Vejam que este é um dos salmos indicados como tendo sido escritos pelo rei Davi. No título deste salmo, nós lemos aqui, eu estou lendo a versão NVI, nos diz aqui no título, Salmo de Davi, quando fugiu de seu filho Absalão. Essa é uma nota histórica e ela está baseada na tradição, de tal modo que a gente não pode, assim, afirmar com toda certeza esse tipo de indicação, mas, mesmo assim, nós vamos tomar como referência que Davi escreveu este salmo no contexto do embate que ele teve com seu filho Absalão. Só que antes de chegar a essa história, é importante a gente destacar que a Bíblia narra as muitas vitórias militares de Davi. O segundo livro de Samuel, no capítulo 8, resume as vitórias de Davi contra diversos inimigos de várias nações durante o seu reinado. E nesse capítulo 8, é registrado em duas ocasiões que o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. O Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ele ia. Este mesmo capítulo registra que Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. Daí então, o capítulo 10 narra mais uma vitória de Davi até chegar ao capítulo 11. Esse capítulo 11 conta que enquanto o exército de Israel estava em guerra e prevalecia contra nações inimigas, Davi estava longe do campo de batalha. Ele estava em seu palácio quando viu uma mulher chamada Batseba, mulher de Urias. A desejou, mandou trazê-la, se relacionou com ela e a engravidou, cometendo adultério. Não conseguindo encobrir o seu pecado, Davi deu ordens para que Urias fosse deixado para ser morto no campo de batalha. Mas o profeta Natã foi enviado por Deus para repreender o rei e convencer a ele do seu pecado contra o Senhor. A criança gerada por Batseba como fruto desse adultério morreu uma semana após o parto. E mais tarde, já casada com Davi, Batseba engravidou novamente e deu à luz ao menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. Adiante, o segundo livro de Samuel registra que Aminon, filho primogênito de Davi, estuprou a sua meia-irmã Tamar,
que era filha de uma outra mulher de Davi e irmã por parte de mãe de Absalão. Depois disso, Absalão acolheu Tamar em sua casa e, ao longo do tempo, alimentou um ódio assassino contra Amnon por ter violentado a sua irmã. 2 anos depois disso, Absalão se aproveitou de uma oportunidade e consumou o seu plano de assassinato e matou Amnon. Por causa disso, Absalão fugiu e só retornou a Jerusalém depois de 3 anos, com a permissão de Davi. E permaneceu em Jerusalém por mais 2 anos, sem que o seu pai, sem que Davi tivesse se encontrado com ele. Até que então ele foi recebido finalmente pelo pai e recebido com um beijo. Foi quando, depois de 4 anos desta ocasião, conquistando a fidelidade do povo para si e armando uma conspiração contra o próprio pai, Absalão colocou em ação o seu plano de se tornar rei. Diante do apoio popular a Absalão, Davi fugiu com aqueles que ainda lhe eram fiéis. E não contente de ter roubado o reino e tomado o trono do pai, Absalão partiu em perseguição a Davi, a fim de matar o rei e todos os que o apoiavam. Só que os que marcharam contra Davi foram derrotados e Absalão acabou morto por um dos generais de Davi. E aí vejam que, diante disso, a gente tem uma ideia melhor das palavras aqui registradas no versículo de número 1 deste salmo, que diz: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. Eram realmente muitos os que tinham jurado fidelidade a Absalão e voltado as costas ao rei Davi em conspiração, rebelião e traição. As chances de Davi contra Absalão eram poucas e todos já tinham por certo que Davi nunca mais tomaria de volta o seu trono. E aí vejam que aquele sobre quem a Bíblia tinha registrado o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia, agora fugia do próprio filho que tinha conspirado contra ele. O livro de Samuel registra Davi fugindo em lágrimas, subindo o Monte das Oliveiras em uma condição muito humilhante. Então nós vemos que primeiro foi o adultério com Batseba, depois o assassinato de Urias e agora o motim de Absalão. É provável que por causa disso Davi tenha atribuído a Deus as circunstâncias que ele estava enfrentando nesse momento, nesse embate contra o seu filho. O segundo livro de Samuel registra que na fuga de Absalão, na fuga da tomada do reino por Absalão, Davi teve de atravessar as terras da família de Saul, que tinha sido rei antes dele. Nessa ocasião, um dos familiares de Saul, um homem chamado Simei, começou a amaldiçoar a Davi. Só que mesmo sendo o rei de Israel, mesmo tendo à sua direita e à sua esquerda todo o exército que se manteve fiel a ele, mesmo tendo à sua volta a guarda de elite, Davi não reagiu e ainda desautorizou um dos seus generais a tomar qualquer atitude contra Simei. Davi disse o seguinte diante das palavras de maldição proferidas contra ele por Simei: Até meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me, quanto mais este benjamita. Deixem-no em paz, que amaldiçoe, pois foi o Senhor que mandou fazer isso. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem a maldição que hoje recebo. Daí, olhando para o contexto e mais ainda para a história de vida que levou Davi a esse momento, que a gente assim pode entender por que ele não reagiu às maldições de Simei, mesmo que fossem essas palavras injustas. Davi tinha sido profundamente quebrantado depois do adultério com Batseba e da perda do filho gerado neste ato pecaminoso e mais ainda depois do assassinato de Urias e do perdão recebido do Senhor quando ele se arrependeu e confessou as suas transgressões e os seus pecados contra Deus. Ele deve ter olhado para si neste momento da sua vida e pensado: mas nunca que eu agiria com alguém que fizesse o que eu fiz,
da forma como Deus agiu comigo. O quanto eu tenho a aprender com a graça e a misericórdia do Senhor dispensada a mim. Essas experiências mostraram a Davi que o Senhor é justo juiz, bom, misericordioso, longânime e compassivo para quem se arrepende e crê, ainda que seja implacável contra quem se mantém obstinado em seus pecados e em suas transgressões. O futuro diria se Simei tinha ou não tinha razão nas suas maldições. Simei gritava que Davi estava arruinado e que nunca teria restabelecido seu reino tomado por seu filho Absalão. E daí, diante disso, a gente pode ter uma ideia melhor sobre o que registra aqui o versículo de número 2, onde nós lemos: são muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Mas Davi tinha o Senhor como sua fonte de segurança, como nos mostram os versículos 3 a 6. É por isso que ele se volta para Deus em oração e se vale de termos militares para se referir à confiança que ele tinha no Senhor. Como ele registrou aqui no versículo 3, mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Mesmo tendo saído derrotado de Jerusalém, de cabeça baixa e em lágrimas, Davi confiava em Deus como seu protetor contra o próprio filho. E também confiava que andaria de cabeça erguida pela vitória do Senhor. Os louros da vitória, a glória da batalha, seriam não dele, mas do Senhor. E a confiança de Davi se manifestava em sua oração, como nos mostra aqui o versículo de número 4. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Davi estava longe do monte onde a cidade de Jerusalém foi construída, mas ele tinha certeza da presença do Senhor e da resposta de Deus às suas orações, porque para Davi o Senhor era a sua segurança diante dos inimigos. E ele continua e registra o seguinte nos versículos 5 e 6, reforçando e dando exemplos do quanto ele confiava em Deus. Veja aí comigo. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor quem me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. E não é demais a gente lembrar aqui e agora o que escreveu o apóstolo Paulo em Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo número 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O pensamento do apóstolo Paulo era o mesmo do rei Davi. Perto está o Senhor. E dessa forma a gente pode se perguntar, por que então eu andaria ansioso? Ainda que sejam muitos os meus adversários, os que se rebelam contra mim, ainda que sejam muitos os que insistem em dizer que não há salvação para mim e que Deus não haverá de julgar a minha causa e agir em meu favor, em tudo eu apresento os meus pedidos a Deus, pela oração e súplicas e com ação de graças. E assim a paz de Deus, que excede todo entendimento, enche o meu coração e a minha mente. Porque eu estou unido a Cristo, eu posso desfrutar da paz de Deus em toda e qualquer circunstância. Meus irmãos e minhas irmãs, este é um desafio à nossa fé em situações como essa, vivenciada pelo rei Davi. Sabem, às vezes a gente enfrenta lutas e se vê diante de situações que nunca nós imaginávamos um dia ter de enfrentá-las. Às vezes esses desafios eles são propostos por gente que a gente menos esperava nos causar tal tipo de problema. É um filho, uma filha, um amigo, uma amiga de longa data, um parente, uma pessoa por quem a gente sempre nutriu grande admiração e em quem a gente sempre dedicou boas expectativas. É um colega, uma colega de trabalho, de escola, de faculdade,
um irmão, uma irmã da igreja, alguém da liderança da igreja, ou até mesmo o pastor da nossa igreja. Isso pode empurrar a gente para atitudes rancorosas contra a pessoa que se levantou contra nós. E mais ainda, mais do que isso, contra Deus, porque nós estamos enfrentando essa luta. São situações que perturbam a nossa mente, afligem o nosso coração durante o dia inteiro. E quando chega a noite, a gente insiste, essas coisas insistem em não deixar os nossos corações e os nossos pensamentos em paz. Daí, quando a gente consegue pegar no sono e descansar um pouco durante a madrugada, basta a gente abrir os olhos de manhã para tudo ser despertado junto conosco e trazido de volta às nossas mentes, aos nossos corações, abatendo a nossa alma, nos trazendo preocupações. Daí eu fiquei pensando nas palavras do rei Davi, aqui no versículo de número 5, eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Essas palavras, elas manifestam a confiança de Davi noite e dia, ao deitar e ao se levantar. Falam sobre a segurança de que amanhã será um outro dia e eu me levantarei para viver este novo dia. Faz a gente lembrar das palavras de Jesus, que disse para nós não ficarmos assim tão preocupados com a vida e com coisas que, meus irmãos e minhas irmãs, estão totalmente fora do nosso controle. Jesus disse, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Está lá registrado em Mateus capítulo 6, versículos 33 e 34. Bom, mas eu não quero fazer assim uma espiritualização indevida deste salmo, mas ainda assim eu confesso que me é impossível deixar de lembrar que a nossa luta não é contra os seres humanos, não é contra a carne e sangue, não é contra as pessoas, mas contra forças espirituais do mal, e é contra estas hostes malignas que nós devemos nos vestir para a guerra, como nos ensina o apóstolo Paulo no capítulo 6 da sua carta aos Efésios. O diabo é o nosso adversário, Satanás é o inimigo das nossas almas. E há situações em que são lançadas flechas em chamas contra as nossas mentes, desafiando a nossa confiança e a nossa segurança em Deus. Seja em meio a tentações e provações, seja por causa da queda em um pecado, a gente pode perceber nesses momentos claramente o embate contra poderes espirituais e se ver tendo de pelejar contra insinuações que dizem Deus nunca o salvará. Uma voz que diz, ei, preste atenção, Deus não o ajudará. É quando a gente sente aquele bafo quente do leão que anda em derredor buscando a quem possa tragar. É justamente nessas horas que nós devemos recorrer a Deus em oração e orar conforme as Escrituras Sagradas, orar conforme os Salmos, como nós temos aprendido, lembrar das promessas, das palavras como aquelas ditas por Jesus. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. E daí eu digo a você que está ouvindo essa mensagem e se vê nesta hora acusado de todos os lados, ouvindo que não adianta mais, seja por causa da sua idade, seja por causa da multidão dos seus pecados, seja por causa de um vício que o aprisionou, de tal modo que é como se muitos estivessem dizendo, muitas vozes soando, ressoando e argumentando, Deus nunca o salvará, tentando convencer você que Deus não o ajudará. Mas saiba que em Cristo todos os pecados e blasfêmias são perdoados e que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você tem enfrentado tentações na área da sexualidade, pornografia, vícios, no uso do dinheiro, seja lá qualquer área,
Saiba que Deus é fiel. Ele não permitirá que nós sejamos tentados além daquilo que podemos suportar. Mas quando vierem as tentações, Ele mesmo nos providenciará um escape para que nós possamos suportar este momento. Por isso, ouça o que eu lhe digo. Não hesite em dobrar os seus joelhos, em clamar em alta voz, em rasgar o seu coração diante do Senhor, porque do Senhor é a salvação, é o que Davi nos fala neste salmo. Foi por saber disso que Davi concluiu este salmo reafirmando a sua confiança em Deus. Ele tinha confiança no justo juízo de Deus, como nos mostram os versículos 7 e 8 deste salmo. Meus irmãos e minhas irmãs, os salmos, eles contêm as emoções dos salmistas em grau máximo. Os salmos, eles ensinam a gente a orar de uma forma sincera, mostram como a gente precisa e deve se chegar a Deus sem maquiagem, sem ter de ajeitar o cabelo, passar um perfume, colocar uma roupa bacana antes de se apresentar diante do Senhor. Mas é claro que ao dizer isso eu não quero incentivar você a uma disposição assim irreverente quando nós nos colocarmos diante do Senhor em oração. Mas a gente deve aprender com os salmos que de nada adianta fingir uma postura, tentar encobrir o que se passa em nossos corações ou disfarçar o que perturba a nossa alma quando nós oramos ao Senhor. Nós devemos levantar as nossas vozes ou os nossos pensamentos em uma oração silenciosa que seja, sabendo quem Deus é e o que Ele é poderoso para fazer. Davi ora assim, aqui no versículo de número 7, que registra: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Os inimigos e os ímpios são descritos aqui como bestas selvagens, como feras ameaçadoras e devoradoras. Mas o Senhor, Ele é poderoso para deixá-las fora de combate. Ainda assim, olhando para toda a revelação bíblica, nós vemos que um dia sobrevirá terrível juízo a todo homem e a toda mulher que se mantiver rebelde contra o ungido do Senhor, contra o rei constituído por Deus sobre Israel e sobre o universo. Um dia, Deus se levantará e trará juízo amargo sobre os inimigos de Cristo, arrebentará os dentes dos ímpios e julgará cada palavra dita de modo arrogante e rebelde contra o Senhor. E ao mesmo tempo, o Senhor livrará e abençoará o seu povo. E daí a gente percebe que Davi fala com Deus como representante de Israel, aqui no versículo 8. Do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Outras traduções para este versículo registram o seguinte: do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Meus irmãos e minhas irmãs, vejam que Davi, ele se volta para o povo sobre o qual ele foi constituído, colocado como rei, e ele se apresenta como um exemplo, como um modelo, como que dizendo: gente, vamos confiar em Deus. Ele é poderoso para nos livrar de todos os nossos inimigos, para transtornar as suas ameaças. O Senhor é poderoso para agir de modo contrário às declarações deles, declarações essas que tentam nos desanimar. O nosso Deus há de ferir a boca e os lábios daqueles que se levantam contra o povo a quem Ele constituiu, a quem Ele escolheu, com quem Ele fez uma aliança. Eu sou testemunha disso. Eu estou dizendo isso a vocês porque eu mesmo espero no Senhor. Mesmo sofrendo, ainda que vendo meu próprio filho se rebelando contra mim, agindo com traição, sedição, junto com tantas pessoas da nação, eu digo com toda a confiança a vocês: do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo, a salvação vem do Senhor.
E daí eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, como as palavras deste salmo estão reverberando aí no seu coração? Como o que Davi diz aqui está ecoando em sua alma? Talvez você tenha ouvido palavras ditas por um filho, por uma filha, que expressaram tanta ingratidão. Pode ter sido de alguém próximo, um amigo, uma amiga, um familiar, um cônjuge. Veja, antes de você se sentir tão magoado, antes de você se sentir tão magoada, faça como Davi. Reflita se isso vem da parte do Senhor para de algum modo tratar com você, para confrontar uma atitude recorrente da sua parte, desafiar o seu orgulho, derrubar um ídolo erguido no seu coração, promover em você pensamentos, palavras e ações mais condizentes com aquilo que se espera de uma pessoa que foi alcançada e transformada pelo Evangelho. Ouça o que Davi disse enquanto ele era amaldiçoado por Simei. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem a maldição que hoje eu recebo. Veja, essa situação em que você está, além do mal que você tem experimentado, enxergue dessa forma. Encare isso como uma oportunidade para você colher o bem e diga como Davi, pode ser que o Senhor olhe para a minha aflição e me dê algumas bênçãos em lugar dessas maldições. E ainda que você esteja certo da injustiça, ainda que você, minha irmã, esteja certa da injustiça que tem sofrido, que você possa dizer como Davi, conforme em uma outra tradução para este capítulo 16, versículo 12 do segundo livro de Samuel, que registra assim, talvez o Senhor veja que tenho sido injustiçado e me abençoe por causa dessas maldições de hoje. Muito mais do que orar para que a justiça de Deus seja feita em qualquer circunstância que a gente venha a enfrentar, a vivenciar, mais importante é considerar a bênção que nós podemos colher disso tudo. O bem para a nossa vida e a caminhada de fé nesse mundo caído, depravado e injusto desde as suas raízes. Davi nos ensina aqui que um coração quebrantado, arrependido, ciente de que a graça e a misericórdia imerecidas de Deus, dispensadas a um pecador, a uma pecadora, alguém exatamente como você e eu, meu irmão, minha irmã, alguém assim reagirá de modo diferente mesmo quando sofrendo injustiças pessoais. Tal pessoa não irá retribuir o mal com o mal, irá retribuir o mal recebido com o bem, irá esperar no Senhor aquele que é o justo juiz, irá guardar pelo livramento do Senhor, irá enxergar nesta situação um meio usado pelo Espírito Santo para moldar em nossa vida o caráter de Cristo. Essa pessoa irá perceber nesse remédio amargo o tratamento eficaz da parte de Deus e só um coração quebrantado verá as coisas desse modo. Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, eu peço que nessa hora todos vocês olhem para Jesus Cristo, aquele que em toda a sua vida foi justo, que não cometeu pecados, de quem nunca, em momento nenhum, ouviu transgressões vindas dos seus lábios. Eu convido você a voltar os seus olhos para Jesus, aquele que é o justo que sofreu pelos injustos para conduzi-los a Deus, para que nós sejamos fortalecidos pelo Espírito Santo, nós que nele cremos, para que mesmo quando injustiçados, as nossas palavras e ações em Cristo e por Cristo sirvam para conduzir pessoas a Deus. Que sejamos como o Senhor Jesus, que quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas nós fomos curados. Ele que foi capaz
de responder aos seus algozes que o julgavam de forma ilegal e o acusavam injustamente. Ele que disse para esses homens: eu sou o Filho de Deus, e um dia vocês me verão assentado à direita do Todo-Poderoso, e então vindo com as nuvens do céu para julgá-los. Hoje, pelo propósito e desígnio de Deus, eu fui entregue nas mãos de vocês. Mas se vocês permanecerem obstinados em seus pecados, na dureza dos seus corações um dia, vocês é que serão os réus em um tribunal santo e justo, onde toda a verdade será trazida à tona e prevalecerá. E então, vocês serão lançados no lago de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Ao longo do seu ministério, foi essa a mensagem de Jesus às autoridades religiosas dos judeus e a pecadores de todos os tempos. Só que esse mesmo Jesus foi capaz de estar pendurado em uma cruz e dizer: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Que Jesus seja o nosso modelo para quando nós estivermos de joelhos em oração. Que nós tenhamos diante de nós tanto o santo e justo juízo de Deus, quanto a sua misericórdia e a sua graça infinitas. Que aqueles que se veem em grande angústia, tomados de temores pela multiplicação dos inimigos ao seu redor, pelo número de batalhas que vem enfrentando e pelas mensagens que lhe chegam aos ouvidos dizendo: não há salvação para você em Deus. Que nós saibamos que Jesus estava pendurado na cruz e ouviu as zombarias dos seus adversários que diziam: ele confiou em Deus, que Deus o salve agora. Se ele tem compaixão porque disse: sou o Filho de Deus, então que ele espere o livramento do Senhor. Jesus sim era o Filho de Deus. É o Filho de Deus. Ele não estava pendurado entre o céu e a terra por causa dos seus pecados e transgressões, mas no lugar de todo aquele e de toda aquela que nele crê, que nele confia, que nele espera. Jesus suportou zombaria e acusações de ter sido abandonado por Deus, para que nós nunca mais tivéssemos de duvidar de que perto está o Senhor, para que nós nunca tivéssemos dúvidas de que o Senhor é a nossa segurança diante dos nossos inimigos. E a você, meu amigo, minha amiga, eu digo: não despreze mais uma oportunidade que lhe é dada para que você se arrependa e creia em Cristo, reconhecendo a Ele como Salvador e o recebendo como Senhor da sua vida. Até hoje você pode ter vivido sem que o temor e o tremor da condenação eterna tenha pesado em suas decisões. Por isso a minha oração é para que hoje o Espírito Santo convença você do seu pecado, da justiça que há no Evangelho e do juízo que aguarda todos aqueles, todas aquelas que rejeitem a Cristo. Meu amigo, minha amiga, arrependa-se e creia nesta noite. Curve sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Palavra essa que nos incentiva a permanecermos confiantes do Senhor, a despeito das aflições, a despeito dos inimigos ao nosso redor, a despeito, Senhor, das tentações, a despeito das insinuações, daquelas mensagens que teimam e querem nos convencer de que não há salvação para nós em Ti, Senhor. Deus eterno, que nós possamos dobrar os nossos joelhos, que nós possamos saber que não nos sobrevém tentação nenhuma que não nos seja dada pelo Senhor mesmo, o escape para nos livrarmos dela. Que mesmo tendo caído e pecado, o Senhor estende a tua mão para nos erguer, para nos tirar do buraco, para nos colocar em pé, Senhor. Deus eterno, nós podemos estar, alguns de nós, enfrentando lutas que são, aos nossos olhos, impossíveis de serem vencidas,
mas nós confiamos em Ti, Senhor. Do Senhor é a vitória, a batalha do Senhor. Ó Deus, a salvação vem do Senhor. Pai eterno, que nós possamos olhar para a Tua salvação, que nós possamos olhar para Cristo, aquele que foi abandonado na cruz, não por suas transgressões, mas por pecadores como nós, Senhor, para que nunca mais nos sentíssemos abandonados por Deus. E aqueles que estão me ouvindo, que ainda não se renderam aos Teus pés, que essas pessoas possam, nesta hora, confessar os seus pecados, arrependidas, e entregarem as suas vidas ao Senhor Jesus. Pai, eu te peço isso, no nome do Teu Filho. Amém. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Até a semana que vem, se Deus assim nos permitir, para mais um culto dedicado ao nosso Deus.